trabalho, hein? Quanto tempo? Mentira, a gente se falou Ontem. E ontem. a gente ia se encontrar hoje. Economizando assunto, né? Tipo, não fala disso, não fala disso. Não. Pô, ia te falar um negócio, mas guarda essa pra ideia. amanhã. Anota. Deixei tudo anotadinho. Tá com Todas eu guardei. Tá com bloquinho aí? João, me dá aí o... Caraca, o João tá de sabotando. Tá contigo, João, nessa parada. Dá o tablet, João. Esqueci que eu ia precisar do telefone. João Murilos. Tá anotado? Tá mostrando o seu presente novo que você comprou de Natal ano passado? Não. Tô só trazendo as minhas anotações aqui. Mas na real, cara, não vieram todas. Olha que filho da mãe. Eu fiz um... Enfim. Vamos ter que desfazer todos os sistemas que a gente conectou aqui. E vamos ter que refazer tudo de novo, Inácio. Tranquilo, tá lindo. Tudo de novo, cara. Vamos Mete começar do zero. Vamos ter que começar do zero, meu irmão. Tá ligado que agora eu tenho um podcast? Não? E aí? Qual é desse podcast aí? Conta pra mim. Sei lá, cara. Só fiquei afim de falar, sacou? Tem falado? De abrir oportunidades pra ter ideias e colocar ideias em prática, pra ter uma fundação e um espaço onde desenvolver o que for, sacou? E aí resolvi entrar de gatuno, de maroto e fazer vários, sacou? Sei que da minha parte, dos meus convidados vão ser ótimos. Mas da minha parte, eu sei que eu vou estar sempre aquém de onde eu gostaria de estar, sacou? Mas resolvi me expor e fazer vários aquém e ficar brigando com esse... Uma sucessão de aquéns. Cara, e foda-se. Se você juntar, isso filosoficamente pensando, né? Se você fica aquém numa primeira, fica aquém numa segunda, mas você junta o aquém que você ficou com a primeira. Se você der uma somada ali, de repente você chegou em algum lugar. Somatório de caminhos. Pra ir gradativamente, tipo, encurtando essa distância entre o ideal e onde eu estou. Pra ir me aproximando do ideal gradativamente pra um dia eu ficar satisfeito, sacou? Mas aí eu tenho que lidar com muita insatisfação, né? Começar é duro, insatisfação pra caralho, cara. Todos os detalhes estão mudando do primeiro pro segundo, vão mudar pro terceiro. E esse ideal, além de tudo, esse ideal é móvel, né, cara? Sim, exato. Daqui a 10 episódios, se eu chegar lá, vou estar mirando em outro alvo já, né? E também o ideal... Você tá no primeiro episódio, segundo episódio? Segundo. Deixa eu saber quanto que eu sou no seu grau de importância. Porra, você é o número 2, cara. Porra, que fantástico. Eu sou o Vasco dos seus amigos do Brasil. Isso é maravilhoso saber. Eu resolvi fazer... Eu ia atirar, sacou? Ia atirar no escuro e pegar uns nomes conhecidos que eu não conheço, que não são amigos pessoais. Mas resolvi também ser carinhoso comigo mesmo, né, cara? Pra que eu vou fazer uma porra dessa? Sem conversar primeiro com os camaradas. Como é que desbrava isso, né, cara? Porra. Camaradas primeiro, conversa mole, conversa fácil. Não, cara, eu tô achando um barato, porque, porra, facilita, né? Porque a gente vai, em parte, entrar em contato um com o outro, e em parte criar um conteúdo aí, já que a gente fica falando, pô, cara, isso aqui ia ser legal, e blá, 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 e blá, blá, blá. Da última vez que a gente falou, no começo da pandemia,
Rolou total esse clima, né? As primeiras impressões, né? E a gente A falando, gente conversou. Lembro que eu tava correndo no parque, você, fui correr por 15 minutos e começamos a conversar, fiquei correndo. Correndo não, né? Andando. uma hora, Conversamos 1 hora. Chegou no final, porra, isso é um cheio de, podcast. cheio de medo. Não, eu acho que foi uma gênese ali, não foi não? Talvez, talvez. Uma coisa ali que, uma ideia que assim, Brotinho. um broto que tenha pintado ali de falar, pô, cara, tem muita coisa pra falar, meu Deus do céu, cara, quanta coisa que tá Né? acontecendo. E você tava sempre um degrau além, né? E aí o Brasil fez uma retomada maravilhosa que foi passando, né? E Ah, sim, porque na época a coisa foi o quê? Tipo, março, abril, né? é, Abril a Europa tava pegando fogo. Eu lembro da Itália, deu 700 mortos um sábado aqui. o Brasil ficou batendo aí, Que né? foi quando eu entrei meio em pânico. Eu fiquei bem Pânico, fudido da não, cabeça. não pânico, mas muito medo, cara. Tive muito medo. Meu Todo corpo mundo reagiu, sacou? somatizar, Eu perdi a libido por 2 meses. coisa que já teve muito, então, enfim. Pô, mas graças a Deus minha mulher é compreensiva, sacou? Me aturou por 2 meses sem participar. E agora já De estamos a abraço. 6. E agora já Passou 2 estamos a meses de 6. abraço. Aí, passado aqueles 2 meses inicial, quebramos o gelo, agora já estamos a 6, rumo a 12. Então, paciência, ela manda bem. A virtude. E Mas maneiro, cara. Eu fico feliz de estar aí nessa segunda bateria de ideias. segundo episódio. Eu fiz um. Eu rascunhei aqui umas coisas para chegar e falar assim: ah, Inácio, soltar. Fala aí. Então, Fala aí. não. O que tu ensaiou? Nada endereçado. Eu ensaiei muita coisa, cara. Ensaiei coisas maravilhosas. Tu vai ficar olhando tuas notas pra nossa conversa fluida? Olhando notas? Não, Sério? exatamente. Minha pauta, pô. Tá, então tá. Enfim, Tranquilo, foda-se. eu não pretendo ter fluidez, eu pretendo pautar. Porque assim, Caralho, convidado com pauta, sacou? Isso. Não, cara, porque eu não sei se você tá acompanhando Tipo, o debate. destruindo a ilusão da transmissão, sacou? Que a ilusão da transmissão é, pô, as pessoas tem essas ideias tão naturais. Vai explodir uma bomba aí, hein, cara? Parou. Explodiu? Que isso, cara? Era lá de Caminhão fora? de lixo, cara. Se eu tiver que pedir pro lixo Tranquilo, não cara. ser recolhido pra gente poder trocar uma ideia, acho que Pede vai aí, babar. avisa aí que a gente tá fazendo Acho podcast. que vai dar uma babada. Desculpa aí, cara. Eu realmente, olha só. Vamos lá, vamos listando. Qualidade da câmera, caótica. Posterior, aí acertamos. Não, cara, a qualidade é boa. Não, qualidade da câmera. O braço segurador da câmera, péssimo. Suporte. Nulo. Suporte da câmera, nulo. Microfone, 3 tentativas, péssimo. Terceira fechou. Terceira fechou, mas aí partimos. Vamos ter ideias espontâneas. Vou ter que ler ideias. Outro problema. E aí, tipo, ao ler ideias, lixeiro que não foi combinado aqui, atrapalhando tudo aqui em Todos os Santos. Enfim, então assim, começamos por caminhos bastante tortuosos, Inácio, mas eu tenho certeza do que eu estou te falando, que nós vamos alçar voos maravilhosos nessa conversa. Nós vamos chegar a lugares nunca antes chegados. Nunca antes explorados. Nunca antes explorados nos debates entre duas pessoas. E quem estiver assistindo até agora não vai se arrepender, não. Porque vai ter um gostinho dessa maravilha. Aguarda com a gente, aguarda conosco. Mas segura. Peraí. Segura. Espera. Nada de ansiedade. A gente tem muito tempo, sacou? Com certeza. 45 minutos pra organizar essa câmera. Ou seja, e ó, a gente tem que fazer pelo menos 3 vezes isso de ideia. Dos 40 minutos que a gente teve, né, comeu praticamente 50% da bateria que eu tinha no telefone. Então, vamos ter que ser concentrados. Teremos que ser concentrados no substrato
de ideias que teremos que tirar desse debate. 45 minutos ajeitando a câmera, 15 minutos de ideia concentrada. Não, agora sem brincadeira. Agora sério mesmo, uma coisa que eu tive aqui agora que não tá escrito aqui, que, porra, uau, veio agora aqui, ó. No flow. Aqui, no flow. Essa coisa do debate online, ele tá sendo, na minha visão, tá sendo realmente um terreno bastante tortuoso para ser explorado, né? Porque tortuoso, gigante, aberto, livre, maravilhoso, mas ao mesmo tempo fertilíssimo. Mas hoje, cara, a exemplo de certas perseguições que a gente vê, né, por determinadas sentenças, às vezes a espontaneidade, ela pode realmente te perseguir, assim, por você trazer reflexões espontâneas que vêm de dentro, até amparada por ideias que você que venha a ter da sociedade, ideias de filósofos que a sociedade venha colocar para você. Você num lampejo, você vai tweetar uma coisa, você vai solta no Facebook. Se eventualmente você cair miseravelmente na desgraça de ser cancelado em função de uma opção boa ou não, é um terreno tortuoso também. Sim. Falar publicamente tem uma tensão toda por trás disso. Sair da sua vida privada para botar a cara e falar e participar do debate, mesmo que seja visto por, sei lá, 15 pessoas. Obrigado. Fato de estar registrado o que você acha, registrado, ainda mais no freestyle aqui, sem cortes, registrado seus deslizes, seus impulsos, dá medo. E você antes planeja coisas, começa a se policiar e isso acaba é sério você tirar a fertilidade de você vai se censurando, né? Então, é sobre isso que eu tô falando, porque a espontaneidade ela vem sob a luz, correto? A espontaneidade é justamente a luz. E a escuridão, justamente, eu acho que vem do conflito. Então, às vezes, uma sentença mal encaixada, porque quando você coloca, né, quando você conversa no privado, você é uma persona. Quando você se expõe abertamente em público, você, de certa forma, é uma interseção, né? Sim, tá no meio. No meio. Ou pelo menos uma ponte, né? Exatamente, ou você fica ali realmente transitando, né, entre a superexposição e a subexposição. Vamos, para onde que eu vou? O que vale a pena? Por que eu estou dando a cara? E dando a cara, por que eu estou fazendo isso? Então, acho que fazer esses podcasts, acho que traz muito dessa reflexão do cuidado que você tem que ter com um grande mundo vasto, extenso, maravilhoso para ser explorado. Mas, ao mesmo tempo, tem um lado negativo desse exercício de cuidado, que é você se censurar mesmo, mas tem um lado muito positivo, que é você exercitar esse fluxo de consciência que tenham substância, que sejam do interesse de outras pessoas, que sejam pensadas. Ou seja, antes de parar para fazer isso, eu tinha um descompromisso total não total, mas muito menos compromisso com o que eu dizia. O fato da gente estar gravando, tô muito mais investido e tenho tido muito mais atenção nos rumos do meu pensamento, das minhas lógicas, e tenho, fora do podcast, isso tem sido muito positivo para mim em termos de refletir mesmo. Tenho parado para refletir sobre as coisas e eu fiz essa me colocado na também. situação de, agora eu vou falar sobre isso, vou falar sobre aquilo. Exato, como eu abordaria isso? Por que eu falaria, entendeu? Total. E isso é um exercício de comunicação muito forte hoje em dia, né? Porque tanta coisa que acontece, que você, de certa forma, é obrigado a formular a sua opinião sobre cada bosta que acontece.
É. Então, caraca, o presidente falou de Golden Shower. Você fala, pô, o que é Golden Shower? Cara, nossa, escatologia e tal. Caramba, que assunto é esse? Ah, o outro, É pô, engraçado ou não é? é engraçado ou não é, cara? Mas qual o limite disso? Por que ele trouxe isso? Pô, as crianças vão saber disso. Então, isso, uma pequena nota, às vezes um assunto, o cara botou dinheiro na cueca. Estava sujo de fezes ou não estava sujo de fezes? Uhum. Caraca, cara, que tipo de debate? O presidente virar e falar para você, olha, você tem um debate para se trazer. Pô, você vai fazer cocô dia sim, dia não. Cara, a quantidade de escatologia que é trazida, aí você tem que formular uma opinião sobre isso. De repente, você nem queria. Vamos supor, você é um Não, os cartunista. caras estão colocando no discurso A público pauta. uns absurdos. Isso. Uma Isso. baixaria, só que o nível caiu absurdamente. O nível era baixo, Exato. o nível era E aí, baixo, mas o nível de. O volume, o tamanho da deteriorização da conversa pública foi então, monumental. eu acho que isso traz uma coisa assim, de uma reflexão também, que o super debate é uma coisa. É ruim também. Se você parar para imaginar. Se você, cara, às vezes você Super vê num debate em programa. termos de estar todo mundo conversando ao mesmo tempo. Exato. De Exatamente. as conversas não serem mais locais do Rio de Janeiro. Exato. São tipo, se você tiver 300 pessoas falando ao mesmo tempo, você eventualmente está tendo um super debate. A E a gente tá mais coisa. preocupado com a eleição de São No sentido. Paulo do que do Rio. Isso, exato. Pô, você quer. Nossa, você quer incorporar super debate nesse sentido, né? Como superlativo mesmo. Pô, você quer falar da eleição no Acre, você tem que ter uma opinião sobre a Bolívia como comitante à opinião, Nova do Zelândia. Trump, a Nova Zelândia, a primeira-ministra, aí você formula. Nossa, cara, é um super. Sabe? Então, o subdebate, eu acho que não existe, mas a gente também tem que se policiar para não querer absolutamente formular. Deixa eu levantar a Formular mão para opinião dizer. sobre tudo. Sobre tudo, É cara. manter o seu círculo de influência, as coisas que você pode influenciar e, Não, e ou gastar não. e investir menos tempo no seu círculo das coisas que te afetam, mas que você não pode mudar. Ou não, cara. Ou que você seja um cara que goste de trafegar por esses terrenos e tudo mais, mas se você não tiver cuidado, a visão, com essa coisa, pode parecer que você. Vamos lá, vamos fazer um podcast e deixa eu ver as pautas aqui. Aí você vai ter 300 milhões de assuntos para falar. Você pode falar dos 300 milhões de assuntos. Ou então você pode chegar e falar, cara, qual o sentido de você ter uma emissão de conteúdo e você tentar focar mais firmezinho, explorar melhor determinado assunto do que fazer Falar de tudo. justamente essa coxa de retalhos pós-moderna que você entra e você... Gente, caraca, eu vi o noticiário. Hoje em dia está sendo uma coisa assim, realmente, que ele te leva a realmente um zigue-zague de emoções que, cara, realmente faz questionar a comunicação. Mas você assiste tantas notícias, tanto the news, as notícias, quanto continua? Eu não Mesmo esquema? assisto as notícias, mas eu assisto o Parou. que as pessoas falam das notícias. Sim, a conversa pública ainda gira em Ué, torno tudo delas. vira exato. Não preciso mais ver o William Bonner falar de nada. Parece um passarinho te contando, falando coisas Exato. sobre Roberto Jefferson, né? Pois é, aparece. Tem deixas que vem justamente essa coxa de retalhos, fazer o meu jabazinho no meu trabalho de cartunista é exatamente ter uma forma de expurgar esse turbilhão de microconceitos, microassuntos que batem, que você fala, qual a opinião que eu tenho sobre fulano de tal? Cara, eu preciso falar qual é a minha opinião Sim. sobre o Roberto Jefferson, cara. É tipo, se alguém E quiser o entrar e ver... o Miel Bolado faz isso pra caralho, né? O Miel Bolado as coisas estão acontecendo. E o Miel Bolado tá, porra, quero nem saber, eu tô com calor. Entende? Vou ver o pôr do sol. Eu acho que exato. Aí tem uma tônica muito profunda do que é o trabalho, que é contracenar ao mesmo tempo esses flashes que acontecem com a gente, sobre as notícias, sobre o caos que está acontecendo aí fora, mundo afora, sobre assuntos corriqueiros, sobre assuntos mundanos, com paralelos, como você falou, para que a tira é sobre o sol. Amor. Amor.
Me lembra um pouco para a a Mafalda, reflexão. nesse sentido. Então, ao mesmo tempo que você venha vindo nessa batida e você vê que vão ter tiras que vão entrar com 7 reflexões naquela pegada. Ah, tal, Sim. tal, 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 Sim. tal, blá, 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 blá. E outras que são mais, pera, sai desse turbilhão Então, saiu um recente, que acho que dá sequência a isso que você tá falando. Saiu um recente do Mel Bolado, que é o Passarinho, que é o personagem novo que apareceu. Sem Sim, nome ainda. Passarinho sem nome. Passaralho. Ele foi batizado. Aliás, eu fiz um debate na página Hum, para as pessoas darem nome a ele. E aí vieram vários nomes legais, mas acabou que ficou Passaralho, que acaba sendo ficou um bom. nome Eu comum, não vi mas a é um nome definição do nome. engraçado que eu achei. É um nome Não, é comum ótimo. para se sacanear de pássaro e tal, enfim. Mas o Passaralho tava dizendo que ele tava entrando em cena meio porque o Miau Bolado tava meio self-conscious, tava meio constrangido. Não é isso? Não, na verdade ele chegou. Você tava chegando numa rua sem saída com o Miau Bolado, que Eu queria acho dar que. voz pra outro personagem. Porque eu acho que acontece o seguinte: o Você Mel. tava self-conscious. Tava, exatamente. Eu acho. É o que o passarinho, é o passaralho ou o Miau Bolado que O, diz? o, o passarinho, o passaralho vira para o Miau Bolado no seguinte sentido: olha, eu tô entrando porque eu tô precisando romper um pouco mais. Por quê? O que acontece? Quando você tem um personagem, em alguns momentos eu estava precisando de ter o contraponto de quem vem com a verve mais ácida ainda. Sem ser o principal, sem comprometer a entidade Miau Bolado, vamos colocar assim, que, pô, se ele entrar justamente em terrenos, não que ele não possa, entende? Mas justamente a responsabilidade nele anda maior, Uhum. saca? E peraí que caiu aqui agora o Tranquilo. computador. Ah, mas que estranho, era pra eu poder ver. Era pra eu conseguir ver. É porque ele acha que eu não tô usando. Mas enfim. Então, como eu ia Caralho, dizendo. estamos de volta depois de problemas técnicos. Caralho, sou eu de Caralho, novo, passamos a. cara. Foi o Faz o quê? seguinte, Inácio. 30 segundos. Bota um bloopers aí, hein? Bota um bloopers aí, edição. Claro, Bota um claro. bloopers aí. Vai lá. Tu lembra onde a gente tava? A gente tava Tá falando falando sobre a do. minha criatividade maravilhosa. A gente tava falando do passaralho. Pois então, o Passaralho, o que ele entrou? Da necessidade de eu poder explorar um pouco mais o campo das opiniões, né? Porque eu jamais colocaria o Bial Bolado falando, emitindo opiniões adversas, mesmo Ah, por que isso que ele entra falando do Roberto Jefferson já. isso, ele entra falando de assuntos que é para ser o contraponto, é para ser justamente quem causa estranheza, porque não queria colocar na boca do meu personagem principal frases de efeito retardadas, entendeu? Então eu queria estar colocando um Explica personagem retardadas. acessório. Ah, cara, retardados. O Roberto Jefferson, por exemplo. Citar o Roberto Jefferson. Já dizia o Roberto Jefferson. Cara, isso é o tipo de coisa que interdita qualquer tipo O Miau bolado fica bolado, né? Ele fica Tá falando o boladíssimo com o quê de assunto Roberto dele. Jefferson comigo, meu irmão? Exatamente. Porra, que assunto que é esse? Ou então, enfim, faz o contraponto da opção, lugar comum, né? Da opção que causa estranheza nas pessoas. Né? Na verdade, vamos lá, fazer uma análise psicológica agora disso. Faz. Ele é quem Terapia de traz quadrinhos. justamente o que está fora da minha bolha. É o que não me representa. Entendeu? É Tá o do que. lado de fora. É o, e é o que pentelha o seu espaço miau bolado. Isso, é quem perturba com essa informação que vem. Mas assim, ele surgiu da necessidade. Ele realmente surgiu da necessidade, porque eu estava vendo fazer uma piada, vamos supor, com o Miau Bolado citando, mas já dizia o Roberto, eu não conseguiria encaixar na forma dele de ser uma forma que ele, sabe, que estivesse tão longe, tão distante do que eu penso, né, do pensamento que eu tenho.
Então, enfim, tá vindo para agregar. Tem outro personagem também, que é justamente o punk marciano, né? Que é... Porra, e você fazendo assim com a mão, me leva meio à minha reflexão antes da gente conversar. Ah, Porque eu tava vendo, tem um recente também, que o punk aparece. Inclusive, graficamente, o sim, punk é mais alto, o miau sim, bolado é médio e o passaralho é pequeno. isso. Graficamente, o punk entra sempre na cena pela esquerda, o passaralho pela direita. Ou seja, eles são uma evolução, uma involução, não sei. Mas eu sei que você. Você lembra que você falava do seu câncer no cérebro? Quando você tinha o Sim, Late Show Blogger? Que você falava que, aham, essas besteiras, como você dizia, saíam de um câncer que você tem no cérebro. E sim. você falava que eu acredito que desse Pensamentos câncer. oriundos do meu câncer cerebral. Isso. Acredito que um deles tenha parido o punk Deep marciano. Lace. Sim, Entre o punk marciano e o miau bolado, que parece que tem essa sequência, Mario Brown, punk marciano, miau bolado e passaralho, parece que um pariu o outro. E de alguma forma você teve algo, como você teve como você tem uma motivação então na vamos lá. criação do passaralho, você deve ter tido uma Beleza. motivação para a criação do miau bolado. As motivações são distintas, mas já que pergunta, a Perguntas? ide- exatamente, a ideia, cara, assim, o Punk Marciano é um personagem que não tem rosto. Ele é um personagem justamente que traz a indeterminação da minha figura. Então, eu criei a minha persona artística em torno de um codinome chamado Punk Marciano, que é representado nessa figura, uma figura sem rosto. A motivação do Punk Marciano é diferente da motivação do Miau Bolado, que é diferente da motivação do Não, Passaralho, que a entrou minha agora. pergunta é qual foi, da onde veio a necessidade, como o passaralho veio da necessidade de você criar esse espaço do, do pentelho, do cara que pentelha o miau bolado. Sim. O miau bolado, ele aparece em cenas com o punk marciano. Da onde veio a necessidade de criar o miau bolado? Então, o Miau Bolado ele surgiu quando o meu filho nasceu. Na verdade, o que é o Miau Bolado? Trazer o lado por trás. O Miau Bolado ele é um compilado, basicamente um compilado de situações com meu filho, João Murilo, com aí depois que eu comprei um cachorro, que é o Betão, com situações desse pet que a gente trouxe aqui para nossa casa. Então o Miau Bolado ele surgiu da necessidade que eu tive de externalizar uma relação parental. Então eu precisava que o punk marciano tivesse uma relação parental de imagem e Porra, semelhança. então pariu mesmo. Pariu mesmo, pariu de fato. Ele vem do filho que chegou e aí eu tinha essas reflexões das perguntas, dos questionamentos. Por que isso? Por que aquilo? Isso, cara, isso me deu uma vontade de estar graficamente reproduzindo esse universo. Posteriormente, a introdução do Betão aqui na nossa casa trouxe outras reflexões, de outros tipos de carinhos. Então, o Miau Bolado ele vem muito de uma reflexão, de um contraponto, de uma relação parental que eu buscava para esse meu personagem principal. Que, se você vir, existe a conta do Punk Marciano, existe a conta do Miau Bolado. Eu faço uma distinção, porque o Punk Sim. Marciano é como se fosse minha entidade artística, a minha Uhum. figura, que Sim. produz tudo que está embaixo de arte, seja Miau Bolado, seja a música que eu faço com o Comandante 22, seja as artes as telas que eu pinto, estão dentro desse grande eixão chamado Punk Marciano. Guarda-chuva. Esse grande guarda-chuva, Punk Marciano é o todo. Lá dentro a gente tem as caricaturas, as charges, os cartoons do Miau Bolado, que são da necessidade que eu tinha e tenho de me expressar, Uhum. de rebater o que eu absorvo. Porque não sei por que isso acontece comigo, mas eu tenho muito essa necessidade de rebater. Rebater
o que vão me impondo goela abaixo. Então eu preciso, nem que sarcasticamente, nem ironicamente, nem que seja, É tipo às reação. vezes, preciso reagir àquilo, preciso colocar de alguma forma. É estabelecer seus limites, até onde se aceita, daqui não passa. Pô, daqui eu preciso fazer um scratch, daqui eu Sim. preciso falar que, cara, ó, eu preciso desenhar um quadrinho com uma montanha de bosta que seja 50 vezes maior do que o meu bolado, para dar a impressão do impacto do que as coisas estão fazendo. Então tudo vem dessa necessidade. E a motivação do Passaralho já vem de uma necessidade de, dentro dessa relação empática que eu acabo tendo com o Miau Bolado, nessa relação parental de filho, de pet, de questionamento da vida, da morte, da criação, das notícias do dia, da vida em geral, eu precisava desse contraponto. Eu precisava justamente de alguém que chegasse para apimentar um pouco o debate, para ser o, o cara que chega ali, pô, cara, e dá aquela aguada no negócio, mas para promover o debate. A ideia é enriquecer, né? A ideia é a gente trazer e mostrar quais são os limites realmente dessa aceitação que a gente tem. Mas Então, eu acho que vem muito daí, cara. você se sente parte dessa linhagem em algum momento, não estando no topo dela? Eu digo isso pensando que sua veia artística tem muita relação com a veia artística do seu pai, certo? Você se vê nessa linhagem como talvez o segundo? Rapaz, isso é uma pergunta engraçada, interessante. Porque Porque eu não sei. ser pai é uma constante Então, no seu trabalho. Essa relação sua com o punk marciano, com o Miau Bolado e com o Passaralho, essa relação de pai e filho tá por toda parte, parece. sim. Sim, mas eu não sei. Opa, desculpa, perdão. Eu não sei se isso tá. Eu acho que passa pelo meu pai também. Passa bastante pelo meu pai, mas eu acho que faz uma alusão ao meu avô, Aham. antes do meu pai, Porra, então. Mas seu avô materno, avô materno, sim. que acho que tem muito ali do que eu enxergo. Eu olho para o Miau Bolado, em relação ao meu avô, eu era o Miau Bolado. Eu era Uhum. que olhava para o meu avô e falava isso, aquilo, qual é e por que não. Então isso era muito com o meu avô, as histórias e porque sim, umas besteiras e muito humor. O meu avô tinha muito humor, ele era muito engraçado. Então, acho que vem daí, pode ser. E aí, Tu fazia cartoon pequeno com o seu avô, não? Fazia algum tipo o que eu de fazia desenho, de era ajudar meu história? avô, ajudava ele meu avô, ele fazia festa infantil. Ele trabalhava na Sunab, funcionário público, aquela coisa toda, mas ele, para compensar a grana que não dava, ele fazia festa infantil. Então ele, cara, Pra complementar. para complementar a renda dele, exatamente, ele botava ele assistia o programa da Xuxa, não tinha câmera, não tinha celular, não tinha internet, ele não tinha videocassete, cara. É. Ele assistiu o programa da Xuxa com uma sketch na Já mão, fazia o esboço. fazia os esboços do trenzinho, do bocão. Eu falava, caraca, então essa é a minha relação mais primitiva com a arte. É meu avô fazendo sketch dos programas que ele via, da Xuxa, da Angélica, do desenho do Mickey, desenho da Branca de Neve. Ele fazia as coisas. Minha primeira festa de aniversário foi um estádio. Meu nome é Mário Henrique Brown Filho. Minha primeira festa de aniversário Mário Filho. foi um estádio Mário Filho. Fez o Um Maraca. estádio, fez o Maraca com meu nome. Então, a minha lembrança talvez mais antiga, eu lembro desse estádio, cara. Sério. Eu lembro desse estádio. Ele botou torcedores, cara. Ele era fanático por ferrovias, trem, né? Como é que chama? Ao invés de autorama, de ferrovia, de trem. Uhum. Ele se amarrava, mas ele não só fazia o ferrorama. O grande lance era fazer o ferrorama. Ele fazia as arvorezinhas, cara, pelo espaço onde o ferrorama
o trem, né, de Sim. carga passava. Ia na E as Hobbyland ali casinhas, na na Hobbyland, Carioca. no Maeda, eu ia com ele, e aí trazia aquelas coisas. Então, você fazendo uma ponte com o punk marciano, eu sinto muito isso. O trabalho do punk marciano no primitivo, ele tinha muito das construções, ele tinha muito desse tipo de construção. E, cara, se eu passar lá no subconsciente, tem a ver com estar deitado no chão, na casa do meu avô, no chão de taco, vendo o trenzinho passar, com a casinha, com a arvorezinha. Isso era coisa que vinha desde lá de trás. Aí depois meu pai com a música. Meu pai é batera, né? Então ele me levava para ensaio, não sei o quê. E aí depois, na adolescência, que eu descobri que meu pai é um desenhista foda. Fodão. E os trabalhos dele, assim, eu não me atrevo, cara, a passar perto da dedicação que ele tem a fazer as pinturas dele. Mas E, muito assim, diferente também, né? Os é seus. outra coisa, é outro Outra mundo, onda. é outro É artista. sempre mais técnico, mais É Mário underline H profundidade, underline Brown. Vocês é têm que ver. gráfico. Fala de novo aí. Mário underline H underline Brown. Eu roubei o Mário Brown dele. Mas vocês Chegou me primeiro, encontram. chegou primeiro. Ele ficou bolado com isso. Sacanagem, isso não. Mas eu fiz. Tem os desenhos dele lá nesse. Você pode ver esses desenhos gráficos mais antigos na Mas página do Punk totalmente Marciano. distintos. É verdade que sua inspiração, pelo que você está contando, e ao contrário do que eu vinha propondo, parece. É porque os desenhos do seu pai são muito mais geométricos, né? Tem sempre geometria envolvida, profundidade, esse estudo Simetria. todo, simetria. Simetria. Eu já sou essa A coisa mais perfeição desencontrada, técnica, né? perfeição técnica. Se ele fizer, ele vai cravar na régua 16 Sim, milímetros, 16 milímetros, 16 milímetros, 16 milímetros. Você vai ver, se você medir 50 vezes, vai ter 50 vezes 16 milímetros. Isso. E você, se você medir 50 vezes, vai dar uma todas vez 16 diferentes. milímetros. Todas vão dar errado. Então é uma confusão muito maior, uma confusão mental. Que é diferente. Eu não me atrevo, cara, a tentar fazer o desenho técnico cirúrgico que meu pai faz. Aí, pai. Ele tem o câncer no cérebro também, né? Câncer geométrico. O dele é geométrico, o meu É. é O dele é uma pirâmide. O câncer dele nasceu em forma de pirâmide. uma pirâmide geométrica. Meu pai. E o Rio, como é que anda, cara? Cara, Porque eu sabe que. acalmou pra cacete, né? A pandemia, acredito eu que tenha. Eu não vou ao Rio há um ano, moro em Cambridge, mas acredito que a pandemia tenha esvaziado as ruas e, de certa forma, tornado as ruas mais seguras. Porque até Sinto lhe informar. o necessitado que precisa ir às ruas para ou que vai às ruas por maldade ou não, não interessa. Não, Que vai cara, às eu acho ruas que você. pra roubar ou pra... Não? Tô Não, enganado? cara, não, não, não. Ficou Eu mais acho perigoso? que. Cara, eu acho que no momento tá. Não, mas eu digo no início Porque. da pandemia. Cara, é difícil dizer, porque do meu ponto de vista, eu fui para a rua todos os dias. Fui para a Desde rua o todos os começo. dias, desde o começo. Então, eu vi essa curva toda. E eu vi as pessoas em casa no começo, saca? Eu vi as pessoas em casa no começo. Uhum. E eu tô vendo as pessoas na rua agora. Na ruaça. Dando rolê na rua, sem máscara, no bar. Cara, eu fui dar uma volta aqui e tal, para ver se perdi um pouco a pança. Aí fui dar beleza e tal. Aí passei na frente do Jangadão. Que é o quê? Acessem o Jangadão. Botem no Google, Jangadão. É o Um quê? restaurante na Dias da Cruz, restaurante da galera do Meia, Uhum. que tava simplesmente com umas 30 mesas ocupadas com família, todo mundo comendo seu rodízio de pizza. E De tinha uma crianças a pessoa, idosos. de idosos eu não vi, mas tinha criança de todo tipo, todo mundo comendo. Tinha uma pessoa de máscara. Uhum. Uma pessoa de máscara. Quem era? Você. Não, o garçom.
Sim, saca? o Que, único que era que eu obrigado. achei aquilo caótico, cara. Eu achei Então a assim, máscara não é obrigatória, absolutamente, em lugares públicos, cara, mas como é que restaurantes. você. Restaurante não. Restaurante não. A galera vai e fica. Praça de alimentação no shopping center, a galera, tipo, tá todo mundo comendo. E aí, cara, eu não sei. Sinceramente, Bom, é o que tá então rolando. a mesma violência, né? A mesma? Não, o que eu digo é, o nível de violência no Rio de Janeiro não mudou. É o mesmo. Uf, não, eu acho que deu uma. Não, eu vou falar sobre ponto de vista. Eu Uhum, não tenho como te responder isso. uhum. Porque do meu ponto de vista, Não cara, dentro temos da minha. números, não temos números. Não tem esse número, cara. Da meu ponto de vista, eu saio de casa e faço uma conexão direta com o meu trabalho, fico lá trabalhando 8 horas, volto com a conexão direta para casa. Posso dizer que a violência aumentou ou diminuiu? Eu vou te dizer que aumentou, porque eu soube que uma mulher lá no meu trabalho foi assaltada. Uhum, 2 mulheres. sério. Então eu acho que aumentou, cara, E talvez. tipo, O pessoal. horário Mas de. olha, vamos pensar pelo lado do negócio, né? Se você é um ladrão, um bandido, e as pessoas não estão na rua por um bom tempo, e você não sabe fazer outra coisa além de roubar as pessoas, quando as pessoas voltam para a rua, você fala, opa, né? Bastante trabalho a ser feito. Então eu acho que com a diminuição das pessoas na rua, diminuiu a violência. Eu acho que com o aumento, tá aumentando. Na boa, na boa, na boa, na boa. Sério mesmo. Beleza. Da minha opinião aqui, né, cara, de assim... De onde eu tirei esses dados? Não sei, da minha cabeça. Porque eu não sei, não sei. E vai dar Crivella de novo? Não, não vai dar Vai dar não. paz, né? Vai dar paz. Olha, cara, olha só que coisa. Vamos lá, vamos pro terreno da exposição aí, hein? Vamos pro É. terreno da exposição. Vamos lá. Vou entrar Comprometimento, se nele. compromete. Opa, deixa eu entrar nele aqui. Ei, legal. Eduardo Paes. Rouba, mas faz, né? O dilema hoje, olha só que caos que o Rio de Janeiro tem. Não, é tipo, É Eduardo rouba, mas Paes. faz, ou rouba, mas não faz. Não, não. E não, criou-se um novo, depois, pós-Bolsonaro, criou-se um novo rouba mais alguma coisa, que é o rouba, mas não é fascista, né? Rouba, mas não incita violência. Pois é. A pior das violências que o Paes incitou é violência, microviolência que ele faz. Lembra que ele mandou. O Maricá, Não, mandou o Maricá pro Lula, né? Mandou o canguru perneta pra mulher na. horrível. Ele Mas é um ao mesmo imbecil. tempo, Mas mas ele é um imbecil não não fascista. fascista. Rouba, mas não é fascista. Você prefere um imbecil fascista ou um imbecil? Exato, exato. Hã? É. Dá um Não, close aqui. você prefere um imbecil ou um imbecil não fascista? Que o imbecil Eu prefiro um imbecil do que um fascista. imbecil fascista. Não, do que o imbecil não fascista. O imbecil. O imbecil Esse é é gente boa pra fascista. cacete, O cara. imbecil é fascista. Ok. Mas se você me afirma que ele é não fascista, eu tô com ele. Exato, exato. É imbecil? Então, Mas. onde chegamos, cara? Há 6 anos atrás, votar no Eduardo Paes era um. Não, eu realmente fiz esse exercício num trabalho. Eu falei com as pessoas assim, galera, vamos fazer um trabalho aqui. A gente tá lendo a manchete hoje no jornal que a ciclovia caiu. E a gente vai ser teletransportado para o futuro. E você se vê no segundo turno tendo que optar entre esse cara que projetou a ciclovia Tim Maia, que caiu, que deu uma tormenta, caiu, morreu 2 pessoas, ou Marcelo Crivella. Olha, eu vou ser o seu prefeito, vou cuidar das pessoas. Cara, é fácil. Essa decisão é fácil. Mas E a esquerda. o que eu lamento de verdade aqui no Rio de Janeiro não é eu ter que ter a opção entre Eduardo Paes, que isso já é uma bosta, Uhum.
e Crivella. Que merda de situação. A minha chateação é eu ver mais uma vez uma ala progressista absolutamente pulverizada, Sim. sem entendimento, sem unificação. Quer dizer, nós estamos em outubro de fucking 2020, ok? E eu, do alto da minha ignorância, eu estou observando que a ala progressista não consegue se unificar para a prefeitura do Rio de Janeiro e não vai conseguir se unificar para o governo do Rio de Janeiro e fatalmente não vai conseguir se unificar Para presidência. para presidente daqui a 2 anos. Então, cara... Não, porque as três juntas, elas acumulam, acho que é 4, 6 e 10. As três juntas acumulam uns 20%, certo? Acho que daria, né? Uma frente que você fala, olha, eu que vou pro segundo turno. A burrice é desse tamanho, isso não é estratégia, elas não estão levando as candidaturas individuais ao máximo para aumentar as candidaturas individuais ao máximo e depois se unir. Porque daqui de fora, cara, é a única explicação razoável que eu posso enxergar para elas deixarem. Na verdade, são 3 mulheres, né? Para os 3 partidos deixarem um segundo turno de Paz e Crivella. Não, isso aí já está desenhado. Não vai ter. Não vai ter coalizão. Não vai ter. Não é estratégia. Eu acho que hoje não. Infelizmente. Então... Mas eu tô só animado com o Boulos em São Paulo. Eu tô Sim. animado com o Boulos em São Paulo. Eu acho que ele não vai conseguir ir pro segundo turno. Espero que sim. Não tem o apoio do PT, da mesma forma. Porra, cara. Tem o candidato do PT e não tem o apoio do PT. Pois é, cara. Eu acho que é aí que a ala progressista podia realmente estar melhorando, cara, o seu discurso e trazendo a valor presente. Porque, cara, o negócio tá ficando... Não tô vendo estratégia política. Tô vendo aquela lacração realmente eterna de todos os lados. E uma coisa muito louca tá acontecendo é que o blocão, né, do conservadorismo, com aquele centrão que sopra, que vai para onde o vento tá soprando, ele tá unificado. Sim. Ele tá maneiro. Ele tá do jeito que ele nunca porque o Bolsonaro comprou o meio, né? Isso. Ele então, tava contando só com um terço dele e agora ele teve que começar a comprar o meio. E se você entrar no detalhe e for observar como que o perfil, esse perfil tá fazendo isso aqui, ó. Eu acho que ele tá estrategicamente desradicalizando o discurso. Minha visão, mais uma vez, galera, desradicalizando o discurso para atender um projetão já para daqui 2 anos, cara. Claro. E com aquele populismo bacana, o que ele vai pegar? Vai pegar o que funcionou no governo anterior, vai segurar todos os escândalos. Cara, se aparecer o Bolsonaro dando um tiro de bazuca na cabeça de um puppy, de um cachorrinho, vai ter uma narrativa no dia seguinte que vai limpar a barra dele, cara. Cara, o Trump notoriamente falou isso. Ele falou que ele estava tão popular, né, durante a campanha de 2016, que ele era tão popular que ele podia matar alguém, e fez assim, podia matar alguém na Quinta Avenida em Manhattan, que as pessoas iam gostar dele. Olha o exemplo, né? Que exemplo. Exatamente o que você falou. E é nessa pegada. Uma das coisas que eu anotei aqui pra gente falar espontaneamente era justamente essa coisa, cara. Mas peraí, antes disso. Que a gente passou pelo Boulos, queria só concluir o Boulos. Não, mas antes de chegar no Boulos, só para fazer esse linkzinho que pode ser interessante, que é justamente qual é a retroação. O que eu imagino que no mundo, como é que aconteça, né? Você tá aí na Inglaterra, legal pra caramba, você acorda de manhã, você olha o seu zap, você vê as notícias do país onde você tá,
você vai ver alguma merda que o primeiro-ministro vai falar, beleza e tal, mas né, as coisas parecem estar em 2020, né? Parecem. Aqui parece que está havendo realmente um conflito muito louco entre espaço e tempo, que é quando você acorda de manhã, parece que você olha para as notícias e parece que você está indo para trás. E mas ao mesmo tempo é tudo distópico 2040, né? Isso. Você, em 2020 a gente está debatendo se a Terra é plana ou não. É bizarro. E aí você dá um passo atrás, aí você vê um cara fazendo toda uma argumentação narrativa que se você parar por 15 minutos e ficar assistindo aquele vídeo, no final você está falando... Não, eu, no meu caso, eu não vou estar falando, porque eu sei. Eu sei. Agora, tem gente mente fraca que pega uma linha argumentativa que está pronta ali e Não, tem os vídeos do YouTube que são tipo guias argumentativos sobre a Terra plana. Ou então, seja, você assiste 4, toma umas notas e aí depois começa vai a meter umas luta. palavras. É aulinha essa coisa de Terra plana. Aí você começa a meter umas palavras difíceis que ninguém tá preparado para argumentar com uns absurdos desses, sacou? Eu não Fica sei todo mundo. Tem um cara que chama Super Xandão, você tá ligado? Graças a Deus. Não. Porra, cara, Super Xandão, ele fala sempre na terceira pessoa, ele fala o Xandão, acho que é Super Xandão. Xandão, com certeza. O Xandão gosta de frango. E ele foi tá ligado no Flow Podcast. Então, ele foi no Flow Podcast. E é o episódio do Flow que deu mais visualizações da história do Flow. Tem 100 episódios, esse deu 3 milhões. Parênteses. Super debate, tá? Eu me preocupo com essas coisas. Que eu boto Super Xandão pra falar no Flow, mas tem seguidor pra caralho, tem. Igual Super Pop botava o nosso amigão. Claro, eles não têm compromisso nenhum. Eu acho descompromissado pra caralho. Bora esticar a linha. Quem vai bombar, tá entrando. Eu acho bizarro, é super debate isso aí. Mas assim, voltando, qual a retroação que a gente vai ter no dia, né? E assim, eu acho que um caminho, você falou do Boulos, né? Voltando lá no Boulos, ele em São Paulo, se você conseguisse parar friamente hoje, e fazer uma opção o mais branda possível, suave possível, olhando para as opções que você tem. O Bruno Covas, que ele está saindo agora. Mas você tem um Russomano, cara. Você vai ter um Russomano. Aí você tem numa chapa ali dentro Boulos com Erundina. Pô, o bom senso, cara, o bom senso poderia dar essa chance para São Paulo, né? Mas no bom senso não elege ninguém. Jamais. Mas o Boulos, há 2 semanas, antes dele começar essa campanha, quando soube que ele ia ser candidato, eu fiquei um pouco desapontado. Por quê? Ele na eleição presidencial, apesar das pautas serem perfeitas e completamente alinhadas à minha política, ele é durango, sacou? Ele era durango. Em termos de comunicação, a mensagem sempre era passada com um ranço de esquerda, não sei, esquerda meio acadêmica e super marxista. Ok. Não que a ideia marxista não seja válida, é absolutamente válido defender esse tipo de ideia, mas o ranço na forma de comunicar, de ser durão e de falar Mas ele tá brigando. mais solto, hein? Então, há 2 semanas eu tava assim, porra, ou 3, 4 semanas, 1 mês, 2 meses. Marketing, ele tá sabendo trabalhar muito bem isso. Cara, não sei se alguém entrou ou se é a experiência mesmo, mas ele é o melhor comunicador de esquerda no momento, pra mim. Virou liderança mesmo. Cara, fez o Among Us, tá ligado? Que eles jogam o Among Us com detetive, fez o Among né? Us e reunindo uma galera boa também de internet. Reunindo Normose, Meteoro,
O Não conheço ninguém que tá Demore do falando. Intercept. Oi? Não sei quem. Ah, o Demora eu sei quem é. Bom, Mas são assim, pessoas que fazem conteúdo de internet, de YouTube, de esquerda, que são interessantíssimas. E juntou todo mundo, foi muito bom, hein? eu acho que ele tá fazendo o que muito a ala progressista, a esquerda, realmente não conseguia fazer, que é se comunicar com esse cliente final, que justamente não estava conseguindo captar, não estava conseguindo entrar e nem vibrar no que, no que eles vinham propondo, né, cara? Aqui no Rio, todo mundo tava Sim, achando que isso se ia... animar, se a galera ficar animada, tipo, porra, Isso, vamos para lá, entrar vai no ser discurso, bolos. vamos nessa. Que É, se você pegar assim, não tô falando do Lula para cá ou para lá, mas os discursos são mais que chegava lá naquela pessoa, né? A emissão do sinal chegava lá no final. E acho que muito tempo isso se perdeu. E eu acho que dos grandes erros, eu acho que da esquerda, né? Desse grande blocão de esquerda, eu acho que ela perdeu muito essa comunicação com esse cidadão final. Né? Apesar de estar fazendo Bolsa Família, apesar de estar fazendo apoio aos programas, ela porra, o Lula perdeu tinha isso na mão, né? Mas o Lula tinha isso na isso. Acho que mão ele e ele se contentou com fazer desse grupo, das classes C e D, simplesmente o foco era que criasse um mercado consumidor interno, ou seja, as é, classes C e D que não faziam, não eram cidadãs de forma alguma, sim, passaram a ser consumidores ao menos, ou seja, criou-se um mercado interno. Mas nunca viraram, quer dizer, tem as cotas, tem o Bolsa Família, deu honestidade, deu dignidade para muita gente, mas não houve uma expansão da cidadania dessas pessoas. Sacou? tanto que se você vira as opções que elas continuam fazendo nas urnas, é o mesmo povo, são as mesmas pessoas. Sim, você E diz C e D que votou no Lula, votou no Bolsonaro. é. Sim. E você vê hoje que você vai ter Santinho, cara, tem Santinho que chega a ter de um lado o Lula e o Bolsonaro, o cara tá no meio dos dois. A união do PT então você fala, caramba, cara, que PSL. loucura que a gente está vivendo com o PSL, que é a distopia completa, né? É agregar é sim e não. O cara é pelo sim e pelo não. Para mim, eu gosto dos dois. Então, isso é uma coisa muito doida. O debate hoje aqui no Brasil, o limite do debate, acho que chega no Brasil, o Brasil consegue fazer qualquer debate mundial virar um pinto, assim, uma coisa. Porque no Brasil normaliza tudo, né? Tudo normaliza, né? Desde tacar o fogo lá no índio, vem lá, né? Nego passando a mão hoje, você ter lá. Se eu falar uma frase, eu quero ver. Vou falar uma descrição da Wikipedia. E aí você vê se você adivinha Fala. quem é, tá? Tá. A descrição é a seguinte: futebolista brasileiro condenado por estupro na Itália. Ah, não, porra, eu moro na Inglaterra, mas a internet tá aí, né? Tô ligado. Esse Robinho, é, essa é senhor a. Robson. Exato. Essa é a descrição dele na Wikipedia, cara. Na Não, muito Wikipedia, bizarro cara. o Santos se prestar esse papelão, né, cara? Pra quê? É tipo, Qual gols foi a valem mais ideia do por que trás? do que a do que a história e a dignidade do clube? E bancou inicialmente, só desbancou quando viu um clamor popular, e aí, Claro que ia queimar demais. cara, por isso o pessoal tem que entender que, assim, se você estiver incomodado com alguma coisa, tem que botar pra fora. Cara, a gente depende muito do movimento feminista, cara, essa que é a real. Que, assim, a revolução vai acontecer no feminismo, que não vai acontecer nos machos que vão resolver o mundo. Vai acontecer sob a mesmo caminho que você pegar a Nova Zelândia. Claro, claro. Tem que dar a liderança, tem que tirar desses Tem que dar, caucasianos, não. Elas vão tomar, né? tem que tomar, elas têm que realmente tomar e chegar nesse ponto e ter esse poder, porque eu acho que o hétero caucasiano
ele tá Não, a gente falhou a milênia. miseravelmente, A milênia que a gente prova que a gente falhou, sacou? Que a gente não tem... miseravelmente, e tá detonando o mundo. E é tipo, sei lá, 30 anos de mulheres líderes, tivemos poucos ícones de mulheres líderes, mas as melhores coisas em termos de liderança Estão lá. internacional saíram delas. Exato. E, cara, e assim, e fazendo uma ponte com a líder mulher que nós tivemos, Uhum. avaliações de perfil... Que é bizarro o Brasil ter tido uma líder mulher. Parece que foi muito cedo, né? Não estava preparado, porque não... mesma mão que a colocou dando esse voto progressista, esse voto à frente, permitiu que ela fosse sacada tão somente, na boa, tão somente por ser mulher. Se fosse o Temer, ia, peraí, deixa eu ver, calma o final. Não, tem um episódio do... É porque ela não era simpaticona, gatona e tal. Não, é porque era mulher mesmo. Porque era, cara. Se ela fosse simpaticona, gatona, ia ser a mesma coisa. Não, eu tô falando, exatamente, eu digo, se ela não é a figura feminina que chega, que agrada. Exatamente, tira daí porque é a figura feminina. E, tem um episódio, cara, do Malcolm Gladwell, tá ligado? Foi muito triste a tirada dela, cara, do poder. Eu acho que simplesmente invalidou todos os processos, todos os futuros presidentes que você vai ter. Você vê se o que acontece no país posteriormente, se a pedalada que foi feita era o maior crime que poderia ser sido colocado, e aqui eu estou dando bandeira porque são minhas preferências políticas, mas assim, não acho que tenha sido a bosta do verdadeiro segundo governo dela que tenha provocado isso. Não acho. Tem um episódio foda do Malcolm Gladwell que faz um podcast chamado Revisionist History, que ele fala da situação do Obama sendo o primeiro presidente negro e da primeira-ministra da Austrália também, que foi a primeira-ministra mulher, que é uma situação meio de que em inglês a gente chama de token, que é o grupo que controla o poder. Ele tipo, permite que essa primeira pessoa seja... Que essa primeira pessoa diferente do grupo que controla o poder... Como se fizesse parte da estratégia. Parte da estratégia. Tipo, entra uma, aí fala, pronto, agora a gente tá bonzinho, a gente pode voltar já ao normal. E fecha de novo o círculo de poder. Perfeito. Ou seja, a Dilma seria... A cota tá atendida, ó. Não. Lá. Já tivemos presidente mulher, não precisamos mais, não. Não vai ter mais presidente mulher, não. Fantástico. Como foi com a primeira-ministra, que ela falou, entrou na parada e achou que ia continuar, e depois se deu conta de que tinha muito pouca esperança por conta da entrada dela e da forma que os pares dela reagiam, pares homens reagiam a ela sendo mulher e no cargo de primeiro-ministro, ela se deu conta de que não ia ter o respeito que lhe era devido. E perdeu a esperança de que depois dela outras mulheres viriam. Ela falou, depois que ela virou primeira-ministra, ela falou, pô, eu sou o Tolkien mesmo. Cara, porque eu acho que isso não... Mas assim, acho que as coisas estão, ao mesmo tempo que está tudo tão consolidado, né? Vamos lá, tem essa leitura aí, né? O establishment foi e colocou, e permite se eleger, né? Permite a primeira-ministra entrar, permite o Brexit acontecer, permite o Bolsonaro entrar, permite o Trump entrar. Mas é engraçado, porque eu não sei se você concorda com isso, cara, mas eu acho que esse establishment, ele tá por um fio, por um triz com essas eleições nos Estados Unidos, você não acha, não? Cara, não. Eu acho que ele tava perto de se fuder mas o Obama salvou eles, né? Que eles estavam perto do Bernie ganhar. O Bernie ia ganhar e o Obama organizou por trás dos panos de galera, vamos todo mundo abandonar suas candidaturas nas primárias e apoiar o Joe Biden, porque é a única forma da gente não perder o controle do Partido Democrata e manter o establishment
controlando o Partido Democrata. Depois que isso aconteceu, acho que tudo indica que a gente vai acabar... A gente, né? Pior que é a gente. Vai acabar com Biden na Claro que é a presidência. gente. É. Vai acabar com Biden na presidência. E, cara, o Biden é establishment absoluto. Absolutamente establishment. Ou seja... Não. Beleza. Cara, pois é. Nos Estados Unidos é maravilhosa a eleição, né? Que é A ou A linha. Você não tem o A ou o B. Repete É aí que eu acho que você perdeu. Fala de novo. Os Estados Unidos é muito engraçado porque você não tem A ou B, né? Você tem A ou A linha, né? Exato. A ou A linha. Cara, B mas mesmo você não vai ter. E, Mas e... o que eu digo desse tris é caso venha a ter aqui agora no desfecho da eleição nos Estados Unidos. A eleição do Biden é establishment e eu acho que óbvio que o Brasil e quem é Trump hoje vai fazer a reverência, né, ao novo establishment americano, só que eu acho que o negacionismo, o obscurantismo, essa coisa, a mentira que ganhou um espaço tão grande nos últimos anos de Trump, né, eu acho que ela vai ganhar menos espaço no noticiário, porque o Trump é mentira todo dia, muitas mentiras todo dia. Então eu acho que o fato de você ter um presidente com essas características, ele puxa o eixo da verdade versus mentira no mundo como se tivesse um eixo. Então, à medida que você tem o discurso da mentira com tanta projeção na cadeira mais importante do estado do planeta, parece que a mentira está ganhando da verdade. Então eu acho que à medida que a gente tem, mesmo que seja a linha, não é Trump, mas é Biden, um bilionário também e tal, mas que esteja um pouco mais comprometido com pelo menos a não mentira, não precisa falar as verdades mais supremas, dizer que, olha, o capitalismo está fudendo o mundo, porque o Biden não vai virar e falar isso, né? Que é justamente a mesma coisa do que Trump, mas que não traga esses discursos alucinados em cima da mentira, do obscurantismo e do negacionismo, na minha visão. Você não acha? Você não acha que esse eixo, à medida que vai ganhando espaço a mentira no noticiário, esse eixo vai favorecendo a mentira, e quando a gente vê... Claro, não, é diferente. Quanto mais mentira, menos o que se vê na notícia tem credibilidade. A verdade perde a credibilidade quando o ambiente fica absurdamente contaminado por mentira. Exato. E todo mundo perde a referência. Tipo, porra, isso é um monte de merda. Se você passa um noticiário inteiro falando que tal coisa é fake news e tal outra coisa também é fake news, e aquela coisa que falaram que era verdade era mentira, aí você vai se desconectando do que é. Qual é o propósito, então, de você querer saber das coisas? É você querer saber das coisas ou você querer saber do que não é mentira? Isso é uma coisa muito confusa, cara, que está acontecendo hoje, porque o debate, a fake news acaba tomando o noticiário inteiro, mesmo que indiretamente. E você fica buscando ali dentro. Mas o Biden, cara... Bom, como você falou, que tem o A ou A linha, né? Isso, cara, isso é replicado no mundo inteiro, sacou? Então... A questão de ter a direita conservadora e a esquerda centrista, e a esquerda, de fato, tá fora no planeta inteiro, que é... fora, talvez, a Nova Zelândia, que é Reino Unido. Exatamente a mesma coisa. É uma esquerda centrista agora de volta, depois que Corbyn perdeu. França, esquerda centrista, ou simplesmente centrista, até meio neoliberal. É, isso aí. A Espanha, a esquerda centrista, Labour, meio Labour, trabalhista, que permaneceu no poder. Conseguiu voltar agora. O Lula ainda é a força política da esquerda mais forte, que seria a esquerda centrista brasileira.
com todas essas outras vertentes do PSOL, que é o PSOL, o Bernie, o Jeremy Corbyn, acho que é o Mélenchon na França, tem sempre essa versão, é tudo uma cópia um do outro, sacou? É o mesmo desenho E político, no Japão, muito parecido. cara, também tenho lido, cara, umas notícias que no Japão o negacionismo também tá ganhando uma força, cara, perseguição também contra partidos Então, de a esquerda. reprodução é mesmo, cara. Agora a gente tá todo mundo nas mesmas plataformas. Todo mundo, o planeta inteiro se comunica assim, como a gente tá fazendo. Os canais são os mesmos. As coisas se copiam e se importam e exportam com uma facilidade Cara, absurda. Em questão de dias, você tem coisas muito parecidas na internet. eu vou te falar, cara, assim, isso era uma das coisas que eu tinha anotado para espontaneamente trazer. Obrigado por revelar novamente. Aos poucos, eu acho que eu tô conseguindo... Não mencionar que você tinha anotado alguma coisa? Não, aos poucos eu tô conseguindo concatenar todos os pontos que eu tinha anotado para a gente espontaneamente debater. Mas eu quero trazer que nessa realidade de hoje, a minha figura, inclusive, olha, quem quiser seguir Miau Bolado, entra lá que vai ter essa ideia. Exatamente essa ideia. Assim, criada agora ao vivo. Não, exatamente. Digamos que sim. A ideia é a seguinte, o meu estado hoje de observação dos fatos do mundo, eu tô como se eu tô indo na praia da Barra da Tijuca, sabe? Tá de ressaca ao mar, e eu vou pegar aqui minha prancha, que eu nem sei surfar direito, e assim, na primeira onda que eu peguei, eu tomei um caldo, aquele caldo que você sente a água entrando por todos os poros da tua cara. Pelo buraco de lágrima. Exato, entra água por todos os lugares que você imaginar, se ralando a sua cara no fundo de areia, esperando aquela sensação de caos, de cara esfolada na areia, de água entrando por todos os poros, te afogando, passe. Então eu tô como se fosse essa figura que está lá no fundo, tá tomando um caixote do mar, tomando um caixote alucinante, e ele só se concentra em uma coisa: manter as faculdades fisiológicas no seu lugar para você deixa a onda levar. Isso. Deixa a onda levar, não faz esforço para poder respirar por mais tempo. Isso, para você poder ter cuja oportunidade daquele oxigênio que está dentro de você, não gastar muito, não, gasta pouco energia, não briga, deixa aí, porque você se debater agora, metaforicamente, também tem que fazer barulho, mas a gente está no meio de uma piscina olímpica que a gente mergulhou ali em 2018. 16. Não, em 16 começou a dar caô, mas a eleição do bicho foi 18. Acho que a gente tomou um caixote em 16, né? 16, aquele abril de 16 foi o caixotão, o tchau querida. O caixote pra mim, cara, eu lembro de eu chorar, se peidando aí, lembro de eu chorar no trabalho, quando eu li a notícia do Lula sendo conduzido pra prisão aos 16 de março. Não, foi o dia do grampo. Foi o dia que me doeu mais, cara. Que saiu no Jornal Nacional. No Jornal Nacional, 4 horas depois. Sendo nomeado, e aí não, o grampo... Revelando ligação presidencial 4 horas depois da ligação. Foi muito brabo aquilo. Foi uma autonomia. Foi muito pesado. Foi um furo de reportagem concatenado com o eixozinho ali da Lava Jato. Foi uma quebra institucional fuderosa. Lógico, foda-se a presidência do Brasil. FBI. Quem manda nessa porra aqui é a gente. É o FBI. Aí mandaram o áudio pra Globo pra explodir FBI, logo. Caralho, foi o Moro, né? Mas a tecnologia, cara, eu vou te falar, quando é parada assim, top de linha, vou falar não, cara, idoso. Ele tava grampeando. É dos Estados Unidos. Entendeu, Inácio? Não é tecnologia de Brasil.
do jeito que foi, é dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão. Que a gente ficou olhando pra Biden e pra vice do Obama e olhando com eles com saudosismo e etc. Cara, não tinha uma ligação que saía daquele... No mínimo, até 2013, Snowden, não tinha uma ligação que ocorria naquele gabinete da Dilma que não fosse monitorada, né? Que o Obama não sabia, não soubesse se quisesse. Eles monitoravam tudo. Eu acho que ele gostaria de saber disso. Vamos falar para ele. Acho importante ele saber que ela vai cozinhar uma lasanha bolonhesa hoje, que ela pode. Porra, então, e o Biden é vantagem para quem? É isso de novo, a gente tá torcendo, é meio que a situação do Paz. Tinha um filho da puta também. Pro Brasil, cara, não muito melhor. Aí eu vou mais pro lado assim do carioca. Então, tá, quem vai se fuder? O amigo de quem eu não gosto vai se fuder? Então tá bom. Aí, se liga nesse vídeo aqui. Letícia, bota esse vídeo do Biden aí pra ele ver. Vê se você consegue botar com áudio. Se liga, fiz um vídeo pro Intercept Brasil em 2016, que era um apanhado para mostrar o impeachment, sacou? O governo dos Estados Unidos espionou a presidente Dilma. Aumenta aí. Volta, dá uma voltadinha só pro Biden. Se liga no que ele fala no... It's never been a good bet to bet against the United States of America. Podemos conversar muito. Isso, obrigado, Letícia. Isso foi ali no Rio, na Petrobras no Rio. Tu viu como ele falou? It's never. Ele tá falando normalmente, tá fazendo um discurso pro galera da Petrobras antes de 2013. Aí ele. It's never been a good bet to bet against the United States of America. Muito creepy, né, cara? Muito bizarro, assustador. Creepy? Porra. Tá, cara, valendo, beleza. Acredito, eu acho demais. Eu queria entre o Biden e o Trump. Eu queria o Bernie, mas beleza. Não, cara, assim. Eu queria votar nessa merda dessa presidência. Pô, tanto interesse envolvido pra gente, né, cara, que deveria poder. Dia vai ter uma pan-votação. Vai ser assim, nossos líderes, cara. A gente não vai estar mais aqui, né? Cara, que demais falar contigo aí. Muito bom começar assim aí. Problemas técnicos maravilhosos. Ah, nada. Isso mas pinto. Aqui, a boa conversa. Eu queria... você viu uma coisa, eu queria falar só uma parada. Fala. Você viu uma campanha publicitária, cara, muito de gosto duvidoso, vamos dizer assim. Se bem que talvez não fosse a melhor opção falar dos evangélicos, né? Eu acho melhor não, né? A verdade. Você vai falar dos pastores evangélicos, né? Não, dos pastores não. Eu vi uma campanha, cara, que me assustou um pouco quando eu li a primeira vez, depois eu li 2 vezes, que está escrito o seguinte. Isso aqui que está escrito. Isso aqui, ó. Hora que rola. Hora que rola. Hora que rola o quê? Tá falando do quê? Não tô entendendo porra nenhuma. A Contexto. campanha publicitária deles, de uma camisa, era hora, vírgula, que rola. Hora que rola, com a vírgula? Isso é uma camisa que eles lançaram, escrito hora que rola. Hora com H? Não, hora de orar. Ah, tá. Evangélico. Tá. Hora que rola. Entendi. Só que rola e que rola se escreve do da mesmo mesma jeito. forma. E também essa vírgula não era pra estar aí. Se essa vírgula tá aí, é hora que rola. Pois é, cara, eu achei muito sem essa vírgula, isso. hora que rola, é sem vírgula, né?
Pois é, cara, eu achei muito estranho isso. Eu falei, cara, eu vou. Não é possível que só eu tenha entendido dessa maneira, cara, porque eu tô Acho sendo que ele tá muito assim, isso tem a ver com- inocente, ou eu tô sendo muito. Não sei, tô vendo vídeos muito espúrios, cara, porque, infelizmente. Mas Não, cara, enfim. gramaticalmente. Pô, que loucura que foi Tá, essa, cara? Não ora, que entendi rola. nada. Cara, mas assim. Marketing pobre, marketing pobre. Marketing pobre, cara. O que Simplesmente. está acontecendo com o marketing? Eu posso fazer uma sugestão para eles? Porra, sei lá, um emoji de Jesus, né? Faz um emoji de Jesus para eles, poder ser mais criativos assim. E cara, mas enfim, a bancada evangélica, eu quero paz com a bancada evangélica, né? Entendeu? Quero paz com a bancada evangélica. Beleza. Inácio, Valeu, cara. Foi muito bom falar contigo. Apesar de você não ter conseguido olhar pro lado certo, esqueceu qual era a câmera que era pra olhar, virou Não, a é porra porque isso toda, aqui, ó, quebrou câmera. tem que ter feito assim, ó. Olhar Tá pra tranquilo. cá. Tem que Tá ter olhado pra tranquilo. cá. Mas na próxima acho que vai rolar melhor. Eu usei todos os Ficou meus muito bom, 17 foi muito bom fones. falar contigo, cara. Tinha que ter, a gente vai fazer outro, sacou? Acho que ia ser maneiro fazer de vez em quando. Vamos fazer. Eu vou pensar alguns Fazer mais umas anotações fazer pra, mais umas pra anotações. falar de improviso. Isso são anotações, são improvisos estudados. Improvisos estudados, importantes. Isso na música acontece muito, né? Você sabe que uma Claro, parada vai claro. pra ali e tal, aí você Claro. Aí sai uma virada diferente. Pois é, exatamente. Mas, cara, Aí, à medida que você. forem pintando os assuntos, aí a gente vai Exato, vendo e exato. fala, vamos fazer e tal, bora. Beleza. E tu falou que ia fazer um mel bolado especial Visita Inácio, né? Minha Criado bolado. aqui. Então, é esse que eu vou fazer. Vou Então, botar o. eu boto aqui embaixo. Justamente, eu vou fazer. Devo estar saindo com o link. Acho que amanhã, provavelmente. Falou. Alguma coisa nesse sentido. E, cara, é assim. Pô, legal. Valeu, beijão, te amo. Espero aí ter dado muito ibope para esse podcast maravilhoso. Beijo. Valeu, cara.